Voltamos a apresentar Programa Mundo Estúdio. Estamos de volta com o programa Mundo Estúdio, né? O último episódio aqui, o último capítulo da nossa entrevista, do nosso bate-papo com a Andréa Braz. Não sou entrevistadora, gente. Eu estou aqui conversando com a minha amiga, né? E a gente vai continuar falando sobre os livros que você trouxe, né? E também tem a questão dos nacionais que você falou. Vamos aí falar dessas referências. Ai, gente, é muito bom falar de literatura, né? Como você disse, é muito bom falar daquilo que a gente gosta, né? E uma coisa que eu tenho muita alegria é de falar dos autores do Rio Grande do Norte. Muita alegria sempre, como eu falei, tem o meu trio predileto, mas tem inúmeros outros autores que eu sempre estou lendo, sempre estou revisitando também. E falar de Navarro, né? Como eu disse, tem Zila Mamede também. Nízia Floresta também escrevia crônica, né? Muita gente não sabe, mas Nízia, ela foi múltipla, né? Ela escrevia crônicas, ensaios, romances, manifestos também, né? Poesias. Tem um livro dela, Lágrima de um Caeté, é um poema gigante, que acho que mais de 300 versos, eu não lembro agora, mais de 800 versos, eu não lembro agora o número exato, mas é um poema belíssimo dela. E ela tem algumas crônicas de viagem também muito interessante. Tem um livro organizado por Constância, que eu gosto muito. Eu acho que é Inéditos e Dispersos. Esse livro ele foi organizado lá pelo Núcleo de Estudos Câmara Cascudo, que é um núcleo de estudos lá da UFRN. Eu acho que é coordenado pelo... Eu não sei se ainda é, né? Por Humberto Hermenegildo, que ele se aposentou, agora está na Academia de Letras também. Mas esse núcleo tem feito um trabalho belíssimo, sabe? Essa coleção é muito linda. Tem um livro de Zila também, que inclusive eu descobri a Zila cronista nesse livro. Eu não sabia que ela escrevia crônicas. E aí eu participei da homenagem aos 30 anos da morte dela, né? Eu acho que você já viu alguma coisa na internet sobre isso. Aí eu fiz uma carta, né? Os escritores poderiam escrever uma carta para a Zila. Eu adoro escrever carta. Como disse Tiago Gonzaga ontem, a gente estava conversando, é um gênero que está assim, meio que caindo em desuso, né? Mas é muito importante, né? A gente trazer esses gêneros, principalmente agora, na época das redes sociais, né? Eu sempre gostei de escrever cartas. Eu acho que eu sou um pouco antiga, assim, sabe? Um pouco demodê, mas... Vintage, gente. Eu gosto de escrever cartas, eu gosto de diários, é um outro gênero também que eu amo. Gente, falando em cartas, eu quase que esqueço de uma grande referência, que é Mário de Andrade, também na minha vida, que é assim, um dos maiores intelectuais brasileiros, né? E responsável hoje por nós valorizarmos a cultura popular, um dos caras que tipo, ajudou a idealizar o IPHAN, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mário é assim, uma figura apaixonante. Eu tive a honra de conhecer o biógrafo de Mário, tenho muito orgulho de falar disso, o Jason Teste, o jornalista maravilhoso do Rio de Janeiro, que fez uma obra monumental. Inclusive, essa biografia ela ganhou o prêmio, né, da Associação Paulista de Críticos de Arte, acho que 2019, salvo engano, ou foi 2019, 2020, né? A biografia é Biografia de Mário de Andrade, Em Busca da Alma Brasileira. É muito, muito bonito esse livro. Eu acho que ele tem mais de 500 páginas. Belíssimo, assim, é realmente um tratado sobre a obra de Mário. Como eu falei para a Tessia, um textinho que eu escrevi, que essa obra dele me fez assim me apaixonar ainda mais por Mário de Andrade, porque Mário é uma figura assim múltipla, né? Ele escreveu de tudo. Mário escreveu romance, conto, crônica, poesia. Eu tenho boa parte da obra dele, não tenho tudo, mas assim ele também se destacou muito por causa das cartas. O link que eu fiz, Andreara, foi por causa das cartas, né? Ele é considerado o maior epistológrafo do Brasil, né? O cara que mais escreveu cartas nesse país chama-se Mário de Andrade. Que bacana. Ele esteve aqui no Rio Grande do Norte, né? Em 1928, 28, 29. É bem interessante esse capítulo da história dele, está lá na biografia de Jason Teste, obviamente. Inclusive, ele veio ao Rio Grande do Norte para a comemoração dos 90 anos da passagem de Mário pelo Rio Grande do Norte. Eu acho que Mário passou uns 40 dias por aqui, salvo engano, né? Ele era amigo de Cascudo, eles se correspondiam por cartas, e aí ele estava fazendo essas viagens para conhecer o Brasil, né? Ele era muito apaixonado pelo Brasil, e ele fez umas viagens pelo norte e pelo nordeste que resultaram num livro muito bonito chamado O Turista Aprendiz, que é Viagens pelo Norte e Nordeste do Brasil. E aí nós tivemos o privilégio de ter Mário aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, nesse diário dele, ele fala das manifestações culturais que ele assistiu, ele fala das vivências dele, daí da praia, das comidas, né? Ele adorou a manga. Diz que ele comia uma bacia assim, de manga, eu adorava comer, né? Imagino. Que ele é um mezarrão, né? Que ele era enorme.
E tem coisas lindas dele dessa viagem para o Nordeste. Ele foi a Paraíba também. Inclusive, encontraram, Andiara, uma gravação inédita nos Estados Unidos, dele com Raquel de Queiroz. Eu me emocionei, eu chorei quando eu escutei a voz dele pela primeira vez. Porque é muito difícil, né, uma gravação. Ele morreu em 1945. Sim. E disse que acharam por acaso essa gravação nos Estados Unidos. Ele está com Raquel de Queiroz e outras pessoas, e eles cantam umas modinhas, porque... Olha que bacana. Muito bonito, porque antigamente as pessoas pediam esmola cantando. Aí ele, nessa gravação, ele fala dessa pessoa da Paraíba. Eu não lembro bem agora. Depois eu me recordo e te falo direitinho com detalhes. Mas o que eu quero dizer e reforçar aqui é da importância de a gente conhecer a obra de Mário de Andrade, né? É como a Ana Clara Trigueiro estava falando numa entrevista domingo, numa live, que nós temos que conhecer mais os nossos autores, né? Não só os autores norte-riograndenses, mas brasileiros e autores que estudaram a nossa cultura, o nosso povo. E assim, a obra de Mário é muito atual, porque lá quase no final dos anos 20, ele já estava falando do descaso com a cultura, com as manifestações culturais aqui, né? E veja que tinha pouco recurso, né? Mas uma das coisas mais fantásticas dele nessa viagem foi, entre aspas, a descoberta de Chico Antônio, do coqueiro, né? Lá de... Esqueci agora o nome da cidade, meu Deus. Pedro Velho. Então, ele descobriu o Chico Antônio e ele ficou absolutamente apaixonado e encantado com o gingado de Chico Antônio, a memória dele, porque ele tocava o ganzá, né? E é tão lindo quando ele volta para São Paulo, que ele se despede. É tão bonito, ele diz que Chico Antônio se ajoelha aos pés dele e diz que a única coisa que tem para oferecer a ele é aquele ganzá. E ele dá o ganzá para Mário, né? Para um músico isso é o tesouro dele, exatamente, né? É o tesouro, é o que ele tinha de mais importante, né? É uma pena, né, que Chico Antônio tenha ficado tanto tempo, né, assim, esquecido, e meio que quem resgatou ele, digamos assim, foi daí Flugugel, né, muitos anos depois. Tem um documentário, acho que é do Eduardo Scorel, sobre Chico Antônio, vale muito a pena assistir. Boa dica. Muito bonito, é uma boa dica para quem ama música, né, para conhecer um pouco das nossas raízes, assim. Então, essa relação de Mário com o Rio Grande do Norte é muito bonita, assim. A vida inteira ele alimentou a esperança de voltar para cá. Ele queria morar aqui, você acredita? Que bem, ele ganhou até um terreno. Massa. Ele ganhou até um terreno na praia. Eu acho que foi na praia de Areia Preta, mas ele não conseguiu voltar, né? Em 45 ele morreu. Que pena. Eu acho muito interessante, André, esse programa está me dando essa felicidade de compartilhar de rotinas que eu estou vendo que ela também faz, né? Por exemplo, quando eu comecei a querer ser uma profissional da música, eu disse, não, eu tenho que escutar tudo de Elis Regina, eu tenho que escutar tudo de fulano e tal. E quando eu decidi ser sambista, não, eu tenho que escutar tudo desse sambista, desse também. E você também faz a mesma coisa, né? Desse cronista, desse não sei o quê. Que massa! É verdade, isso é muito interessante, muito pertinente a sua observação. Eu até falei com um escritor ontem sobre isso, né? Eu estava te contando que ele está escrevendo o primeiro romance e eu disse para ele, olha, a primeira dica que eu lhe dou é leia livros desse gênero, porque assim, para a gente escrever, a base é a leitura, né? Eu tenho que conhecer. Como cronista, eu tenho por obrigação, digamos assim, entre aspas, ler os cronistas brasileiros, os cronistas norte-riograndenses, os cronistas nordestinos, né? Então, assim, na medida do possível, eu procuro sempre adquirir essas obras, e também eu tenho muita felicidade de ganhar, né? Muitos livros, como eu estava te falando. Eu ganhei agora, recentemente, do meu irmão Cícero, um livro, Cartas a Rubem Braga, de crônicas. Vou pegar aqui o nome do autor, porque eu esqueci, que é muito novo. É Gustavo Felicíssimo, é um autor baiano, que eu estou assim, simplesmente apaixonada por ele. Me identifiquei demais com o estilo dele, o gênero. Dá para mostrar? Mostra assim? Tem que botar assim, vou carregar a luz mais para frente. Só se você mostrar aí. Mostra. Ela vai falando e eu vou mostrar. Pronto, esse livro aí realmente tá sendo a minha leitura agora de cabeceira, e um de Clarice também. Enfim, é como você disse, Andiara, a gente tem que se fundamentar, né, para poder escrever. Eu preciso, corrigindo aqui a palavra obrigação, eu não falei no sentido da obrigação do não prazer, não, porque para mim ler é sempre um prazer.
é sempre uma alegria e uma grande descoberta. Mas eu tenho que ter esse compromisso como escritora de estar lendo os nossos cronistas, né? Os cronistas do Rio Grande do Norte. É um compromisso com você mesmo, né? Para que eu escreva melhor, para que eu possa... Eu vou muito a escolas conversar com alunos e eles sempre pedem dicas. Por exemplo, a semana passada, a professora Meire Celedônio, que é uma professora de língua portuguesa do Campus de Lages, né, do IFRN, ao terminar a palestra com os alunos dela do 2º ano, ela me pediu uma lista de autores. Então, imediatamente eu digitei no WhatsApp lá uma lista de uns 15 autores norte-riograndenses e de outros estados, porque, em primeiro lugar, vêm os nossos autores. Em primeiro lugar, está Newton Navarro, está Berilo Vanderlei, está Luiz Carlos Guimarães, está Cláudia Arcanjo, né? Nossos autores, Muito Ana Clara bacana. Trigueiro, Tereza Custódio, Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, sim, que é um grande cronista, um grande memorialista. A gente passaria aqui um dia inteiro só falando dos nossos escritores, né? Eu tive a honra de trabalhar na revisão de 3 livros de Cascudo, então me apaixonei muito pela obra dele, o estilo dele me encanta muito, assim, eu gosto demais da obra memorialística dele. Não sou uma profunda conhecedora, mas sou uma curiosa, né? O cronista, ele sabe um pouco de tudo, né? Bem curioso, assim, eu acho que é uma característica do uma cronista. coisa que eu também percebi, que o cronista ele é uma pessoa mais feliz, porque ele presta atenção nas coisas que a gente não está acostumado a olhar. Ai, que lindo! Né? Eu percebi isso, assim, gente, a pessoa ter o trabalho de escrever todos os detalhes do que está passando na rua. É uma pessoa que ela é privilegiada, ela dá valor às coisas que estão acontecendo, né? E a maioria não dá esse valor. Nossa, que frase linda que você disse agora. E que bom que isso vai ficar gravado, porque eu quero escrever uma crônica sobre isso que você disse, que o cronista é mais feliz. Veja bem, domingo passado eu fui fazer minha caminhada fora do horário habitual. Eu gosto mais de ir cedinho, quando não tem muito sol. Mas eu acordei um pouquinho mais tarde e fui umas 8h40. E pouco depois de sair da minha rua, eu vi uma cena que eu achei muito bonita. Um homem estava limpando a grama e a menininha estava ajudando ele. Certamente a filha, né? Ela tinha uns 7 anos, assim, mais ou menos, linda, sabe? E ela segurando o saco, com a pá, ajudando ali o pai. Então, aquela cena me fez escrever a crônica da semana, que foi justamente para falar sobre trabalho doméstico, né? A questão da sobrecarga das mulheres. E aí, estou recebendo muitas mensagens ainda, a semana inteira, de várias amigas, de vários leitores, que vai me levar até a escrever uma segunda crônica, porque as pessoas estão se identificando, dizendo, poxa, eu passo por isso também, né? Meu companheiro não ajuda nas tarefas domésticas e tal. Mas aquilo que eu te falei, eu não gosto de fazer um texto pesado. Então, nessa crônica, eu falei também dos homens que participam das atividades domésticas. Inclusive, citei o exemplo de 4 irmãos meus. Eu sou de uma família muito grande, né? E eu citei 4 irmãos, Jonas, Anchieta, André e Paulo, que são 4 irmãos que fazem o que todo homem deveria fazer. Ajuda suas companheiras nas atividades domésticas, participa, divide com elas as atividades, né? Não é nem ajudar o termo, né? O termo é dividir, é partilhar, né? Então, veja, como você disse, o cronista realmente é muito feliz, porque ele anda observando as coisas, né? O Gustavo Felicíssimo, ele fez uma crônica linda falando sobre isso, porque falando sobre as ruas, né? Tem um livro de João do Rio que chama A Alma Encantadora das Ruas. João do Rio também é uma grande referência da crônica brasileira, é um escritor carioca, era um pseudônimo, né? E o Gustavo Felicíssimo retoma um pouco essa coisa dessa alma encantadora das ruas, porque é como se fosse assim, ele diz que o cronista é como se ele estivesse sozinho, mas ao mesmo tempo ele não está. Aí ele narra uma história interessantíssima, ele diz que todo dia ia caminhar, igual a mim, fazia as caminhadas matinais, e ficava observando um homem em situação de rua que tinha na praça. Ele observou que esse homem ele não era brasileiro e ele sempre estava com um livro na mão. Quando foi um dia, ele sentou ao lado dele. Simplesmente esse homem estava lendo o Fausto de Goethe, em alemão. Então, ele descobriu que ele era um alemão que estava ali, né, e tal, naquela situação, mas bateram altos papos sobre literatura e todos os dias ele procurava ir lá na pracinha. E quando foi um dia, ele chegou para ele, uma das últimas vezes que ele ouviu, ele disse assim, acho que era Miller o nome dele. Miller, você está bem? Aí ele disse, melhor do que mereço. Ele disse que aquela frase ensinou muito a ele, né? Porque uma pessoa naquela condição, vivendo ali nas ruas, tendo tão pouco, né? Com um sapato furado, uma roupa poída. Aí ele disse que aquilo tocou profundamente, né? O coração dele. Então, eu acho que isso resume muito, sabe? Andiar a alma do cronista. Eu sou muito assim, eu acho que é uma característica mesmo do cronista de ser observador. Eu ando no ônibus observando o que acontece ao meu redor. Um dia eu estava no ônibus e vi um rapaz sendo preso, um jovem negro na rua.
Então, aquilo já é ideia para escrever um texto e refletir sobre essa questão, né, da truculência, às vezes, da polícia, né, da questão do racismo, que a gente sabe que ainda é muito presente no Brasil e a gente precisa combater todos os dias Desigualdade isso. social. A desigualdade social. Será que aquele rapaz, se ele fosse um rapaz branco, ele estaria sendo abordado daquela forma? E aí eu fiquei refletindo e fui para o trabalho, não consegui parar de pensar naquilo, né? E a mãe daquele rapaz, onde ela estaria, né? E por que aquele rapaz estava naquela situação? Porque muitas vezes não tinha uma escola para estudar em tempo integral, não tinha um esporte, né? Então, são muitas questões, as questões sociais, que elas inquietam muito o cronista, né? É isso, a gente anda observando tudo e recolhendo as insignificâncias, né? Como eu falei, assim, vendo também as belezas, né? As coisas bonitas, não é só as coisas tristes, não. Você sabe que eu escrevo muito também sobre as coisas singelas do dia a dia, né? Assim, eu não sou ainda, aliás, nunca serei, meu Deus. Eu não sou Rubem Braga, né, que falava sobre os passarinhos, nem Vinícius, mas a gente tenta, né, fazer o melhor que a gente pode e levar para o leitor o melhor texto, assim. Que massa. Aproveitando, né, isso de escrever, de coisas que estão vindo, estou sabendo que você vai lançar o seu livro, né? O que está vindo aí de Andréia? O que vai acontecer? Ah, sim, muito bom você tocar nesse assunto, né? Foi uma alegria muito grande. Foi até um paradoxo, né? Essa notícia que eu recebi, fiquei muito feliz de ter sido contemplada no edital da Fundação José Augusto da Lei Aldir Blanc. Eu fiquei no cadastro de reserva, vou conseguir publicar meu primeiro livro de crônicas individual, né? Lições de Otimismo e Outras Crônicas. Eu já participei de algumas antologias da UBE, da UFRN, 2 livros. Eu participei de uns 5, 6 livros, mas vai ser meu primeiro livro individual, então é muito importante, né? Nada mais importante para um cronista do que reunir seus textos numa obra, né? E isso só não foi uma alegria maior por causa da partida do meu amigo Nelson Patriota, que era o meu maior incentivador. Então, assim, foi um paradoxo. No dia que eu recebi essa notícia, eu confesso que eu não consegui me alegrar tanto, nem comemorar, porque ele estava hospitalizado, né? E eu sabia que a partida dele seria próxima. Então, mas hoje a gente vai, aos poucos, a gente vai entendendo, né, aceitando mais aquela situação, e isso eu aprendi muito com ele também, de ser resiliente, sabe, de aceitar as coisas como elas são. Eu estou escrevendo umas cartas aí em homenagem a ele, e eu coloquei até isso, né, eu sou muito grata por ter aprendido isso. Então, eu estou feliz e estou grata por ter tido essa oportunidade, né, de ter atravessado essa jornada de amizade, de afeto, de partilha com ele durante uma década, né? Foram muitos cafés, algumas cervejas, vinhos, bate-papo, muitas risadas também, e muito aprendizado e muito trabalho, né? E ele foi um dos meus maiores incentivadores. Então, essa glória, esse prêmio, eu dedico muito a ele, sabe? Porque foi ele que disse, como eu falei no começo do programa, ele chegou para mim e disse um dia: Andréia, está na hora de você assumir sua condição de escritora. E começou a me chamar de cronista. Eu não tinha me visto como uma cronista ainda. Então, como você colocou no início do programa, é muito importante esse incentivo que a gente recebe. Como eu tenho certeza que você incentiva muitos sambistas, muita gente que está começando na área de produção cultural também, pelo seu trabalho, pela sua garra, pela sua coragem. Então, eu agradeço muito por, naquele momento, ele ter olhado para mim, ter visto meu texto. E toda semana revisava minhas crônicas, além da revisão em si. Ele sempre fazia um comentário sobre o texto, dizendo: gostei muito, não sei o quê, entendeu? E sempre dava umas dicas preciosas. Então, assim, essa alegria de publicar o livro vem junto com esse sentimento também, né? Um pouco de tristeza, mas de gratidão por ter tido esse privilégio, né? De ter a amizade de alguém tão especial e que me ensinou tanto, né? Então, eu dedico muito a ele, sabe? Ele com esse certeza está projeto. muito feliz, né? Escutando você falar isso. E também, as pessoas não vão embora, né? A gente só perde o contato físico, mas a presença, o sentimento, ele continua. Eu acredito muito nisso, apesar de não ser espírita, mas eu acredito muito em energia, né? A energia continua. A presença do outro, né, continua muito viva, né, em tudo que a gente faz. E não tem como não estar, porque eu abro meus e-mails, né, tá lá várias mensagens dele, os meus textos, né, nesse livro, a maioria dos textos foram revisados por ele. Então, tem um pedaço da pessoa ali, né, tem o que ela deixou, o legado, o aprendizado. Então, hoje a profissional e a escritora que eu sou, a aprendiz, né, de revisora e aprendiz de cronista, eu devo muito a ele, porque foi com ele que eu aprendi a valorizar meu trabalho, a me posicionar mais, a ter mais disciplina. Até essa questão mesmo, como eu coloquei numa crônica que eu fiz em homenagem a ele, a questão do lazer, sabe, da pausa do trabalho.
Para Nelson era muito sagrado. Ele sempre falava, tipo, não me telefone na hora da minha sesta. Nós tínhamos uma parceria muito forte, né? Tínhamos muitos clientes, trabalhávamos, eu indicava muito cliente para ele, vice-versa, ele fazia trabalho para mim também. Então, eu sempre alertava as pessoas, ligue para ele depois das 4 da tarde, porque ele sempre dizia, né? Que depois do almoço, gostava de fazer a sesta, é um costume que eu também acho, assim, fundamental. Eu até brinco com a minha irmã, outro dia, falando para ela, eu disse, Cris, eu acho que deveria ter uma lei que a pessoa, depois do almoço, tinha que passar 2 horas sem fazer nada. Eu apoiaria. Não, para recarregar as baterias, gente, é muito importante, principalmente para quem acorda cedo. Eu não sou notívaga, eu não sou aqueles escritores que passam a noite acordado, não. Deu 11 horas da noite, eu já estou caindo ali de sono. Às vezes durmo até com óculos e tudo, no sofá, lendo. E eu sou aquela pessoa realmente de acordar cedo, fazer minha atividade física e começar meu dia, entendeu? Então, começo da tarde, quem acorda cedo já está muito cansado, né? Sim. Tem que descansar, tomar um cafezinho e continuar a sua atividade, né? A gente está chegando no finalzinho, né? Mas ainda tem alguns livros que eu queria que ela comentasse. Também tem um trecho que ela vai nos dar o prazer de ler para a gente, né? Fica à vontade, Andréa. Tá certo. Agradeço muito essa oportunidade aqui, porque, como eu te falei antes, esse trecho que eu vou ler aqui é de um texto que eu considero um dos mais bonitos da literatura do Rio Grande do Norte. É um trecho do discurso de posse de Luiz Carlos Guimarães na Academia de Letras, né? Quando ele tomou posse, ele ocupou a cadeira de Newton Navarro. Inclusive, esse livro foi revisado por mim e por Nelson. Olha que coincidência. Olha que massa. Natal, Tempo de uma Cidade Feliz, crônicas e outros textos, né? O filho dele, infelizmente, faleceu, organizando esse livro, né? Estava no processo. E aí, Nelson assumiu o trabalho e me convidou para revisar com ele, né? Foi, assim, uma honra fazer esse trabalho. Leida Guimarães, a viúva de Luiz Carlos, foi muito atenciosa com a gente. É uma tiragem pequena, acho que é difícil encontrar esse livro. Mas eu gostaria de destacar aqui, para a gente encerrar, um trechinho em que ele fala sobre Newton Navarro, que se aplica aos artistas de um modo geral, né? Eu dedico a você também, dedico aos artistas do Rio Grande do Norte de um modo geral, aos escritores em especial, certo? Eu vou ler aqui, já que você me permitiu, né? O livrinho está um pouquinho aberto aqui, porque eu levo ele para todas as palestras. Então, bichinho, né? Olha só, ele diz assim. Eu posso ficar desse jeito aqui, tá? Ok? Em todo artista existe o empenho de fazer uma confissão de si mesmo e do mundo, e o faz de todas as formas possíveis. E tanto pode ser a confissão de sua derrota como de seu triunfo. Assim, busca ser o catalisador do imponderável. Tudo nele persegue uma contemplação severa do que se passa no seu espírito. E por mais que tente, pela nossa interpretação, nunca ele se apresentará por inteiro, porque jamais haverá precisão quando se fala de um homem. Muito menos quando se quer mostrar um ser humano que não se resigna à solidão. Para procurar entendê-lo, olhemos os reflexos de sua alma nas palavras que ele diz ou escreve. Ele bem podia fazer sua a declaração de Antônio Alçada Batista, de que escrever não é minha razão de viver, viver é que é minha razão de escrever. Com essa linhagem de um ser em solidão, Newton Navarro fazia do ato de escrever uma aventura, com o que tem de venturosa, mas também como um percurso de catarse, rumo à descoberta que traz o selo do transcendente, rotina e rito, experiência existencial, dom de observação, visão minuciosa dos fatos, expiação de enganos e descrença de certezas, o mergulho para conduzir à superfície obscuridades inexplicáveis, lado a lado e passo a passo com a poesia, essa dimensão mágica do homem, como pensa o poeta Francisco Carvalho. É isso, gente. Essa minha pequena homenagem aqui aos artistas, né? Em especial aos nossos, porque eu acho que essas palavras elas se enquadram para todos os artistas, né? Sim. Acho que você se identificou, né? Porque o músico, o escritor, né? Ele realmente é isso que ele define aqui, né? E Navarro foi um artista múltiplo, né? É o nosso maior artista, né? Escreveu tudo: crônica, poesia, teatro. Enfim, pintou, desenhou, artes visuais, exatamente. Você tem aqui algumas obras dele, Sim. né? Navarro, para mim, é o artista maior do nosso estado e merece ser muito reverenciado e estudado, né? Assim, é incrível, Navarro. É até emocionante falar sobre ele. Com certeza. Andréa, infelizmente a gente está terminando, mas eu queria que você deixasse os seus contatos, né? Como é que a gente acha você, pode deixar telefone, fique à vontade.
Sim, é importante você falar sobre isso, que eu quase esquecia, né? Que eu colaboro com algumas páginas, né? Eu escrevo no Substantivo Plural, um portal de cultura aqui do Rio Grande do Norte, que hoje está sendo coordenado por Conrado Carlos, pelo jornalista Conrado Carlos. Ele foi criado por Tácito Costa, lá, né, os Patriota, Carmen Vasconcelos, né? E hoje está sob a batuta de Conrado. Eventualmente escrevo também para o Papo Futuro, do nosso amigo Sérgio Vilar. E às segundas-feiras sai a minha coluna no Potiguar Notícias também. Tem algumas entrevistas minhas também no YouTube. O que mais que eu posso falar, né? Meu Facebook, Andréa Braz. O meu Instagram também está lá, Andréa Braz 04, bem fácil também. E é isso, gente. Posso também deixar meu telefone, se alguém quiser contactar através do WhatsApp, para palestras, eventos, lives. Estamos aqui à disposição sempre para falar de literatura do Rio Grande do Norte, falar de crônica, de revisão de textos. Estamos aqui. O meu telefone é o código 849-8895-1837. Maravilha, né? Então, muito obrigada a você que nos acompanhou até agora, né, nesse bate-papo maravilhoso com a Andréa Braz, né? Se você gostou, comente, compartilhe, mande para os seus amigos, né, que eles também vão gostar, né? Quero agradecer aqui o apoio essencial da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do RN, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa Mundo Estúdio. Programa Mundo Estúdio. Toda semana, trazendo um artista potiguar e as histórias de sua carreira profissional. Acesse www.mundoradiotv.com.